Dios no soporta al engañador, al falso, porque insulta su omnisciencia. Si Dios se muestra fuerte hacia los perfectos de corazón, y usted quiere superar su Goliat, necesita alinear su corazón con el de Dios. Hay más posibilidades para el asesino, que es honesto, sobre su verdadera condición, que para el santo, que oculta su falta de sinceridad. Versículo: pero los malvados y los engañadores irán de mal en peor, y engañarán a unos, pero serán engañados por otros. Sea sincero con Dios. Pero aquí ya les queda claro que si usted quiere el Espíritu Santo, eso va a depender de su sinceridad. Sinceridad. Vean ustedes el testimonio de esta mujer. Ella estaba en la iglesia, ella se volvió diezimista, ella hacía lo que se hace, venir un domingo, no sé. O sea, logró bendiciones a causa de usar la fe, porque si usted usa la fe, usted va a ser bendecido. Sin embargo, ella estaba vacía, no se reconocía, le gritaba, le pegaba, quería la pareja, a la vez no quería. Era una persona totalmente enferma, tóxica. ¿Estando en dónde? En la iglesia. Y ahí, la sinceridad de ella fue lo que le salvó. Porque el Señor Jesús no tiene dificultad en salvar a quien es sincero. Lo difícil para Dios es intentar ayudar a una persona fingida. Significado de sincero. El término sincero, la etimología aquí, proviene del latín sinceros, sinceros, y cuyo significado era puro, sin mezcla, e se aplicava originalmente àqueles produtos que não eram adulterados ou não eram mesclados com outros, el vino, el aceite, la harina. Por tal motivo, com el paso del tiempo, a las personas que puras e sin engaño, que se mostravam tal e como eram e sem fingimento alguno, se les empezó a decir que eram sinceras. Este é o significado etimológico da palavra. Ou seja, o verdadeiro original da palavra, sinceridade. ¿Por que usamos esta palavra em nosso vocabulário? ¿Por que hablamos esta palavra? Porque esta palavra viene del significado de algo puro, sem mezcla, verdadeiro, sem fingimento, que es lo que es. Amém? Hipocrisia, ¿qué significa? Fingir ser lo que uno realmente no es. Entonces, míreme usted, por favor. ¿Qué significa sinceridad? ¿Qué significa ser sincero? Es ser lo que uno verdaderamente es no mentir, es no fingir. ¿Qué es ser hipócrita? Es lo contrario. Es lo contrario de ser sincero. Es ser fingido. Es fingir ser lo que no es. Dice más aquí. Especialmente fingir ser una mejor persona de lo que realmente es. ¿Se acuerdan en la Biblia una ocasión en que Jesús cuenta la historia de dos hombres? Uno era publicano y el otro fariseo. ¿Conoce esta historia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la palabra fariseo viene de el significado significa elegido. La palabra fariseos son los elegidos. Entonces los fariseos eran los que dominaban toda la Torá, todas las leyes de Moisés. Y él también las enseñaba. Lo que sería hoy un pastor aquí para nosotros. Y un fariseo en esta época, ellos se creían mucho que los demás. Es el famoso versículo que dice de echar demasiada crema a los tacos. Eran ellos. Se creían demasiado. Pero ellos se creían mejores que otros. Los publicanos eran un pueblo que ellos querían ser no dignos de Dios. ¿Sí me da a entender más o menos? Ahí que era lo que pasaba. Jesús dijo que ambos estaban orando. Ambos oravam, pero el fariseu orava orava dizendo assim: Senhor, graças te doy
porque não sou como este. E aquele publicano, disse a Bíblia, Jesus dijo, que ele orava golpeando seu peito, dizendo: Senhor, tem piedade de mim, não sou digno. E Jesus dizia: não, que aquele ante la cultura não é digno, sepa que a oração de aquele vai ser escutada, e la del outro nunca vai chegar a Deus. Que é isso? Hipocrisia, fingimento, querer ser mejor que os demás e melhor de lo que és. ¿Me deu a entender? Dice mais aqui, originalmente a palavra hipocrisia, um término neutral, é a palavra que hipócrita, adquiriu a conotação negativa de pretensão, duplicidade ou falta de sinceridade. Mire-me você, por favor, eu fui buscar o significado em uma fonte segura de onde vem esta palavra hipocrisia, porque a mim me encanta o significado das palavras. E buscando o significado da palavra hipocrisia, rapidamente o que eu me guardei é que esta palavra em griego, hipocrisia, parece que é hipócritos, não estou seguro. Esta palavra não era uma palavra mala. Hoje, ela tem uma palavra, é negativo. Decirle a uma pessoa hipócrita é algo negativo, pero em griego, em el antiguo passado nuestro, esta palavra era usada para os artistas, actores. Por quê? Porque eles sabiam encenar uma emoção, fingir na cara, ou não é assim? Então, a um artista, a um ator, a uma atriz, se ele decía hipócrita, por estar fingindo na cena, pero com o passar del tempo, se agarrou esse significado negativo. ¿Me deu a entender? Aqui diz, a hipocrisia, en el sentido mais estricto de desempenhar um papel, se destaca en el Nuevo Testamento, especialmente en la enseñanza de Jesús, en los evangelios. Jesús criticou a quienes? A los hipócritas, por ser piadosos em público. Você pode ler em Mateus 6, versículo 2, 5 e 16. Estavam mais interessados em la alabanza humana, quando davam limosnas, oravam e ayunavam, que em la recompensa de Deus. Mire usted, como detectar a hipocrisia ou um hipócrita? Que é hipocrisia? Fingir, mentir, enganar, aparentar. Lo contrário de sinceridade. Hipocrisia. Há uma palavra em grego que eu me guardei também, que se diz, eu guardei aqui, é verdade, eu la tenho aqui, anhipócritos, quer ver? Por que falamos tanto de grego? Porque o Novo Testamento inteiro foi escrito em grego, e depois traduzido ao espanhol, então você tem que entender, por quê? Que é o que diz, por que significa isto? Aqui diz, anupócritos, aí está, se você vai ter hijos e quer pôr o nome de seu filho, anupócritos, guarda esta palavra, que significa anupócritos, ahorita ele vai dizer, pero em resumen, sincero é puro, sem mezcla, hipócrita é fingido, aparenta ser melhor de lo que é, mentiroso. ¿Me deu a entender? Jesus critica a los hipócritas. ¿Por quê? Porque eles eram pessoas, e como detectar a hipocrisia, que você vai entender, e um hipócrita, são pessoas que se preocupam em aparentar ante todos. Jesus critica os hipócritas em sua época, aqui no Novo Testamento, porque eles davam limosnas, oravam em las plazas, ayunavam e lhe poniam a cara de... para que alguém perguntar, por que estás assim? Não me abre porque estou em ayuno. Me explico? Eram assim. Eles aparentavam para receber das pessoas que? Alabança. Como é santo. Como esta pessoa é de Deus. Mira que santidade. Pero de maneira fingida. Não era de todo o coração. Quando você recebe a recompensa de los homens, você perde a recompensa de Deus. Se você, mira, você quer ser cristiano verdadeiro ou um cristiano hipócrita? Eu vou ensinar. Anhipócritos. Anhipócrito significa sem fingimento, em grego. Um cristiano verdadeiro, ele é liberado da opinião das pessoas. Mientras ustedes sean esclavos de los que las personas dicen e pensam, você nunca vai poder seguir a Jesus.
se a usted le ofende lo que las personas dicen, si a usted le incomoda lo que las personas piensan, usted es esclavo de lo que ellas dicen, de lo que ellas piensan. Ser cristiano es no depender de lo que piensan y de lo que dicen. Tanto que Jesús dijo, el que me niega delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Quien se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré delante de mi Padre. Es decir, usted tiene que asumir su fe. Yo les digo a ustedes porque yo también ya fui así. A mí ya me importó mucho lo que las personas decían, pensaban. ¿Me doy a entender? Hoy en día ya no me importa más. Primero, si viene de una persona que no tiene el Espíritu Santo, menos, aún menos. Amén. Ustedes que estão aqui têm que liberar-se desta coisa de querer agradar a las pessoas. Deje de querer pensar, que vão a dizer, que vão a falar. Não importa, é sua vida. Amém. Que mais disse Jesus aqui? Eles estavam mais lá, bará. Isso. Los hipócritas também eram culpables de quê? De juzgar as faltas de los demás e ignorar las propias. Mire usted, como detectar a um hipócrita ou a la hipocrisia. É uma pessoa que señala a todos e não vê a seus próprios errores. Veja que interessante o testemunho da senhora. Ele sempre buscava um culpável. El que é hipócrita, el que vive na hipocrisia, sempre está querendo buscar a um culpável. É uma pessoa muito buena para señalar, para criticar, para juzgar. Pero nos olvidamos que quando le señalamos a alguém com um dedo, temos 3 para mim. E el hipócrita quizás piense, não seja por isso, já não se diga mais. Listo. Já não há nada mais apontado para mim? Ou não é verdade? Déjame dizer-lhes algo. El hipócrita é aquele que sabe ver o erro de todos, pero ele mesmo não crê que tenha algum erro. Ele sabe detectar com perfeição falhas, errores, pero ele mesmo não se equivoca. Ele é perfeito. ¿Me deu a entender? E isso é tão forte que mientras eu hablo, você já está pensando em alguém, señalando a alguém, não? Já estou juzgando. Que foi o que Jesus dijo antes de querer quitar, lá, como chama? Paja. Antes de querer quitar la paja del ojo de tu hermano, quita la viga que tem na tua. Ou não é verdade? É aquela velha história que há de internet que diz que uma senhora todos os dias se despertava nas manhãs e se quejava com seu marido. Mira, as roupas de la vecina sempre estão sucias, hasta um dia que sua pareja foi à ventana e ele se deu conta de que a ventana estava sucia. Aí ele limpiou a ventana e... ¿Me explico? ¿Por que um hipócrita não recebe o Espírito Santo, não cambia de vida? ¿Por que Jesus criticou tanto a esta gente? Porque eles são buenos para señalar, para juzgar. Critica todo. Nada está bueno. Se llueve, ai, llovió. Se hace calor, ai, que calor. Se o pastor está del serviço, ai, que serviço tardado. Se o pastor hace rápido, ai, por que o pastor não fez rápido? Ou não é verdade? É uma pessoa inconstante, você não sabe o que ela quer. E ela é bueníssima para quê? Señalar. Esse é por isso. Recuerda, mire a seus erros, mire a sua vida. Amém? Jesus a menudo chamava a los hipócritas e a los fariseus devido ao conflito entre suas ações externas e suas atitudes internas. Leia depois Mateus capítulo 15, del versículo 1 ao 9. Suas verdadeiras atitudes se revelariam. Lucas capítulo 12, del versículo 1 ao versículo 3. Los hipócritas podiam interpretar el clima, pero não as señales de quê? ¿Sabe o que significa isto?
Eles sabiam, vai chover. Porque eles eram muito inteligentes, não? Vai chover. Naquela época não havia meteorologia como hoje. Vai chover, vai ser calor. Eles veían as estrelas, a luna. Sabiam interpretar o clima, pero não os tempos. E quando se refere a tempo, são os tempos de Deus. Não se davam conta de que Jesus, o Messias, estava aí. Como hoje em dia a gente não se dá conta de que Jesus vai volver. Eles sabem das crises, das guerras, dos problemas socioeconômicos, pero não se dão conta de los tiempos de quem? Quem me está compreendendo, gente? Escute esto, estavam mais preocupados por las reglas del sábado que por la salud física de quê? Como detectar a um hipócrita? Como detectar a hipocrisia? Los hipócritas amam las reglas. Porque las reglas é uma maneira, é um meio de sentir-se bem, como estes da época. Eles peleavam por el dia sábado, pero não hacían el bem, oprimían a sus hermanos. É o que hablamos a ustedes del ayuno. El ayuno que foi determinado por Deus. Deus dijo assim, mira o que Deus dijo, Isaías 58. 58 Deus dijo assim, ¿acaso es este tipo, esta clase de ayuno que eu elegí? Que ustedes se pongan ceniza, se vistam com roupa e que se quedem sem comer e a la vez sejam injustos. ¿Por que criticavam a Jesus? Porque ele hacía milagros que dia? E Jesus dijo, ustedes são hipócritas, não? Se ustedes deixam cair a oveja de ustedes, ustedes vão deixar aí porque é sábado. Não. O homem não foi criado por causa de sábado. O sábado foi criado para o homem. E eu sou o Senhor del sábado. As regras le encantam a los hipócritas. ¿Por quê? Porque é um meio de sentir-se bem. Um exemplo. Há quienes têm como regra, domingo vamos à igreja, e saliendo da igreja, já nos tomamos álcool, cerveja. Sale del culto, sale del serviço, já vai a fumar. E aí sale del serviço com a mesma boca que alabou a Deus, habla grosserias. Na mesma boca. La mesma boca que diz, Senhor, perdona-me, vem sobre mim, eu te amo, eu te quero. Le cierra um coche, le viene um coche mais rápido, e no tráfico, no trânsito. Ou não é verdade? O sea, pero yo cumplir la regla. ¿Cuál es la regla? La regla es dar el diezmo, la regla es venir a la iglesia. ¿Qué es la regla? Yo no sigo la regla. Pero la regla es solamente una manera para sentirse que, bien, yo cumplir la regla, ya está. No es así que funciona. Esa es hipocrisia, ese es fingimiento. Entonces dice aquí, estaban más preocupados por las reglas del sábado que por la salud física de la mujer. Lucas 13:15. Lucas, aqui el discípulo, señalou que os líderes religiosos fingieron ser sinceros quando lhe perguntaram a Jesus acerca de pagar quê? Tributo. Le perguntaram, Senhor, e aí, tienes que pagar impuesto ou não? E que foi o que Jesus dijo? Den a César lo que es de César, den a Deus lo que es de Deus, não vamos a criar. Pero eles mesmos não eram justos, não pagavam el impuesto. É semelhante àquela pessoa que diga, pastor, por que minha vida não cambia? Aí eu vou dizer, você é dias de misa fiel? Fiel, pastor. Muito bem, você ha orado? Todos os dias eu oro, pastor. Híjole, pero você vem nos domingos, senhora? Pastor, não falta um domingo. Você não vino um domingo e eu vine. Ou não é assim? Aí você queda pensando, caramba, esta pessoa, que passou? Você já perdonou quem você tinha rencor? Já perdonei, pastor. Aí você queda pensando, esta pessoa é perfeita. Como pode? Pero mira, es ahí que está. Es ahí que está. Todo eso que ella dice estar haciendo bien es hipocresía. Ella solo cumple la regla. Y ella habla como quien fuese bien. Pero no. Ella es cristiana domingo, lunes, o terminando el servicio, ya acabó. No es lo mismo aquí adentro que es lo afuera, en la casa. No es la misma persona. Es fingimiento puro. Es mentira pura. E a isso se le chama de quê? Hipocrisia. Hipocrisia. Quem está compreendendo? Como termina aí o estudo? Provavelmente, a discussão mais famosa sobre a hipocrisia se onde? Depois você lê Mateus 23, é em onde Jesus dijo assim a los hipócritas, e ele le dijo a los fariseus. O que significa fariseu? O que significa a palavra fariseu? Elegido. Jesus le dijo a los elegidos, a los fariseus, ustedes dan el diezmo correctamente,
pero fallan en el amor, la misericordia y la justicia. Deberían de hacer essas sin fallar en estas. Porque aí é onde empieza Jesus a criticar a hipocrisia. Porque que é a hipocrisia também hoje em dia? É porque eu hago algumas coisas bem, eu tenho o direito de meter a pata em outras. Pero, não, pero a gente hace isso. Hay quienes, não, pero eu fui domingo à igreja, então o lunes não necessito mais venir. Não, eu hice esto, já hice esto, entreguei algo, hice uma oração. Ou seja, que uno como que carga crédito para fazer outras coisas mal. E Jesus diz, vocês são tão hipócritas. É semelhante àquele homem. Eu, se for escrever na Bíblia hoje, escreveria assim: hipócritas, vocês são semelhantes àqueles homens que embaraçaram a mulher e lhe pagam a pensão e nem lhe hablam al hijo. Le pagam a pensão e nem lhe dá atenção ao hijo. Solamente lhe dá o dinheiro. Cumpriu a regra. Listo. Conhecem gente assim? Eu não vai faltar dinheiro da pensão, mas eu não quero relação com meu hijo ou com minha família. Ou não é verdade? Hipocrisia. Depois leia Mateus 23. Los líderes religiosos não praticaram lo que predicaram. Jesus los comparou com platos limpios por fuera e sucios por dentro. E com tumbas que são tumbas blanqueadas. Tumbas blanqueadas são aquelas lápides bonitas de mármore, de ouro, com rosas, com flores, e que tem dentro? Uma caja, huesos, gusano, hormiga. Que foi o que Jesus dijo? Ustedes por fuera são hermosos, aparentam ser buenos, aparentam ser correctos, pero por dentro, neste coração de ustedes, está todo podrido, muerto. Por isso, mira, eu le digo a ustedes, é impossível que usted obedezca a Deus e que usted não reciba o Espírito Santo. É a causa destas coisas de que vemos a vezes. Quanto tempo você está na igreja, senhora? 70 anos, pastor. Vou para 71 este ano. Ai, que bueno, senhora. Já tem o Espírito Santo? Não, pastor, não tenho. Incluso, eu não posso nem perdonar. É aquela pessoa, quantos anos na igreja, senhora? 70 anos. Muito bem, senhora. Já tem o Espírito Santo? Não tenho, pastor. Nem nas águas me bautizei. Aí você vê, essas pessoas que fazem os dízimos, que têm dificuldade com coisas de dinheiro na igreja, são os hipócritas. Que é hipócrita? Hipócrita fingido. Hipócrita é ele mentiroso, é ele que aparenta, é o artista, é o actor, é aquela pessoa que vem naquela reunião e hasta que llora, sabe fazer a cara de sofrimento, pero ela não é em seu coração que sincera, não é pura, não é verdadeira. Quando sai por essas portas é outra pessoa. Ou às vezes ela está aqui mesmo. Você trajo Bíblia? Que diz sua Bíblia em Salmo 70? Versículo 1 e 2. Salmo 70. Quem não tem Bíblia, aqui na pantalla vai aparecer. Eligió a su siervo David, al que tomó de los rebaños de ovejas. David cuidava las ovejas recién paridas, pero Dios lo puso a cuidar de su pueblo Israel, de Jacob, que é sua heredad. E David cuidou de ellos com todo el corazón, com gran pericia los guiou como a um rebanho. Ponga a versão TLA. Tem outro versículo aí? Acabou, não? Mira esta versão que diz aqui. Linguagem atual. E Davi foi governante inteligente e sincero. Porque Davi, aun pecando, cometendo um erro, ele nunca se apartou de Deus. Deus nunca se alejou de ele. Sincero. Eu lhe vou dizer uma coisa e com isso termino para vocês. O problema do hipócrita, do fingido, é que ele é um experto em criar pretextos, excusas, histórias para si mesmo. Você lhe pergunta a um hipócrita dele por que não hizo algo, por que não logrou algo, por que não hace algo. Ele sempre vai ter uma excusa, sempre vai ter um pretexto para contar e sentir-se melhor. Um exemplo assim, que me vem aqui ahorita. ¿Por que não vem el lunes? Ai, pastor, es que não tenho que trabalhar. Ou seja, isso é hipocrisia, é fingimento. Porque Deus quer sinceridade. Por que não vem el lunes? Pastor, porque eu não creio, porque eu não quero. Ou porque eu não sei, pastor, eu não sei. Não sei se me estou entendendo. É mais fácil um assassino arrependido, sincero, ser ajudado por Deus, que um cristiano hipócrita entrar neste reino. E pior, para mim, a pior classe de pessoa que há é o cristiano hipócrita. Ele é fingido, e ele conhece da Bíblia. Ele é orgulhoso, ele não aceita conselho, ele é vanidoso.
Ele não quer ser ajudado, ele não quer ser cambiado. Para ele todo está mal, todos estão mal e ele está bem. Ele pensa que todo pode cambiar, menos quem? Ele. É fingido. Pero ora, fingido. É uma oração fingida. Pero ayuna, é um ayuno fingido. E aí uno queda aferrado a um pretexto, a uma excusa. Não, porque Deus entende, pero Deus me ama. Deus sabe. Diosito me ha ajudado muito. Ou não é verdade? Isso é hipocrisia. Sabe o que é hipocrisia? É eu dizer-lhes a vocês, deem seus dízimos, e eu mesmo não dou 1000. É eu dizer-lhes a vocês, tratem bem a la esposa, a pareja de vocês, e eu não trato a minha. ¿Me dou a entender? Sean fieles, orem. Hipocrisia é, hagan todo o que eu digo, pero não hagan o que eu hago. Tanto que Jesus dijo assim, gente, hagan o que eles dizem, pero não los copiem. Não imitem a esses homens. Eles são fingidos, são como sepulcros blanqueados. Aí você vê que há pessoas que até carregam, já fazem 13 Padre Nuestros, 70 Ave Marias, traem uma roupa de... Como de ahorita, não? Às vezes uno vê a roupa, pensando, pastor, é pastor, não? E às vezes o coração está como? Podrido, lleno de pecado. Ser um actor é ser assim, eu sou um pastor e eu sei ensinar, eu sei predicar, eu sei como falar. Queridos oyentes, en esta mañana vamos a presentar nuestras vidas al Santísimo Espíritu Santo. ¿Es posible ensinar o no? Eso para Dios es hipocrisia, es mentir. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Seamos sinceros. ¿Qué es ser sincero, Señor? Não há que mezcla, não estou mesclando fé com sentimento, com emoção, com dúvida, com nada. Esse é o que sou. Seja sincero, porque se você é sincero, tem como ajudar-lhe. Fulano, tu tienes ódio, tienes rencor a esta persona. Eu não tenho rencor, só não la quero ver. Não é assim? Não é sincero. Sim, eu estou ofendido, eu estou lastimado. Esta pessoa me lastimou muito. O que é isso? Sinceridade. Dizer, Senhor, eu não consigo confiar em Ti. Sinceramente, eu penso que esses pastores roubam o dinheiro, por isso que eu não dou. Habla com sinceridade. Senhor, minha fragilidade é esta, minha debilidade é esta, isso sou o que sou. Eu nem quero ser assim, não sei por que sou assim. Sou sincero, Senhor. Eu não oro, eu não hago como deveria de ser. Eu me creio melhor que outros. Eu sou orgulhoso mesmo, Senhor. Haga uma oração sincera. Se você faz uma oração sincera, por mais feio que pareçam as palavras, você vai ser livre. Ele lhe vai ajudar. Ele lhe vai perdonar. De que você chegar assim, Senhor, eu estou aqui, pero recuerda, eu não sou como meu primo que não está aqui, Senhor. Eu não sou como meu tio. Senhor, me explico? Não, Senhor, eu sou um pecador, eu não mereço. Incluso quando vocês vão a orar, não ora solamente com a mente, não. Ora com a boca, alça a voz. Às vezes você não alça as mãos porque você quer preocupado, aí pastor, que a gente vai ver aqui, vai pensar, deixe de preocupar-se por outros, de ver o que outros estão pensando, você tem que soltar-se, usar seu corpo para alabar a Deus, alçar as mãos, arrodilhar, ser o que tem que fazer, pero ser sincero. Agora, cuidado, ser sincero não é sair por aí, hablando todo o que pensa. Aí pastor, o que tem que ser sincero? Gorda, feia, horrível. A gente quer assim, não? Não, eu sou sincero. Me explico? Não, isso se chama sincericídio. Não é salir hablando, sinceridade é, eu vou ser verdadeiro, pero não vou falar todo o que penso. Porque não todo o que eu penso, as pessoas le van a agradar escuchar. Ou não é assim? Aí tem que haver sabedoria, não é ser sincero, salir hablando todo. Pero não é ser sincero de que, não, eu vou ser sincero com Deus e comigo e com as demais pessoas. Eu vou deixar de mentir, de enganar, de defraudar. E como eu sei, pastor, que estou sendo hipócrita, você sempre vai criar histórias para não assumir a realidade, para não assumir, para justificar-se. Deixe de contar histórias, assuma a verdade. Seja sincero, sincera. Quando você seja sincero, sincera, você se vai liberar, o Espírito Santo vai descender sobre você e você vai ser como Davi. Você não vai ser um ser humano perfeito, pero Deus jamais se vai apartar de você porque você é sincero e a Ele lhe agrada nos sinceros. Amém? Póngase de pé, por favor. Vejam ustedes o caso de Adão e Eva. Quando Adão pecou e Eva pecaram, Deus vino e falou com Adão. Adão, ¿qué hiciste? ¿Qué fue lo que Adán dijo? La mujer que tú me diste. ¿Y la mujer? ¿Mujer qué pasó? La serpiente que tú creaste.
¿Por qué Dios los expulsó del Edén? Porque no hubo sinceridad, arrepentimiento. Cuando llegó Natán, el profeta, y le habló a David, y le contó una historia, ¿no? A David, rey, ¿puedo hablar contigo? Sí. Dime, sacerdote, profeta. Un hombre en un reino tenía 100 ovejas. Y había un otro hombre que solo tenía una ovejita. Y este hombre que tenía 100 ovejas, ele agarró una ovejita, la única que aquele hombre tenía. E Davi imediatamente dijo assim: isso é uma injusticia, mandem matar este hombre. Aí, profeta, este hombre eres tú, porque tú te acostaste con esta mujer del soldado e lo mandou matar. Davi dijo assim: eu lo hice, eu fui, eu reconozco, eu fallé, eu não miento, eu não vou criar uma história, não é que tenho uma necessidade, é que, sabes que, é que também ela também, mira como ela se vestiu. Me explica? Não, Davi dijo: eu pequei. E ele foi a Deus humilhado. Ele disse: Senhor, eu pequei, por favor. É isso que Deus quer. Arrepentimiento é sinceridade. Se há sinceridade, salvação. Amém. Ora, mientras seamos hipócritas, vamos aparentar perfeitos e por dentro podridos. E vamos fazer algo aqui na igreja. Em la casa somos outros. Para que vou fingir? Para que fingir? Para que mentir? Para que enganar? Anupócritos, sem fingimento. A fé não pode ser fingida. O amor não pode ser fingido. Se há sinceridade, por mais que haja um pecado grande, há perdão. Agora, se há orgulho, fingimento, não há salvação. Você decide. Se você quer ser sincero hoje, você vai fazer uma oração a Deus. Pero não se preocupe por quem esteja ao seu lado. Ah, pastor, el niño llorou, el celular sonou, algo sucedeu, a alarma sísmica sonou. Não se distraiga. Só vá a Deus e habla com sinceridade. Sabe como se ora? Se ora dizendo: Senhor, eu não tenho ganas de orar. Senhor, eu não sei orar. Senhor, eu cerro os olhos e não vejo nada. Senhor, tu existes. Senhor, eu tenho um sonho, Senhor. E Senhor, eu nem sei orar. Eu não entendo nada que esse pastor habla. Eu tenho hambre, Senhor. Assim, isso é oração sincera. Senhor, por que me odia? Por que eu sou assim? Eu estou triste, Senhor. Senhor, eu estou aqui, mas eu tenho um dolor, Senhor, eu tenho uma enfermidade, eu não sei o que fazer. Eu tenho medo de morrer, Senhor. Senhor, eu odio aquela pessoa que não me pagou. Assim, essa é oração sincera. Essa é a oração mais bonita que há. Ele disse: Senhor, eu estou aqui, se tu estás aqui, por favor, revela-te. Eu te necessito, eu te quero conhecer. E aí, da sinceridade de seu coração, quizás venham lágrimas.